Nunca confie em uma mulher que faz isso. Estas foram as palavras de alerta do homem mais sábio que já viveu. O rei Salomão, após relacionar-se com mais de 1000 mulheres, descobriu um padrão de comportamento tão devastador que dedicou capítulos inteiros da Bíblia para nos alertar. Neste vídeo você vai aprender os 4 sinais de alerta que Salomão identificou em mulheres manipuladoras. Como identificar palavras sedutoras que escondem intenções destrutivas, as táticas que certas mulheres usam para dividir famílias e destruir lares, e o método bíblico para discernir o caráter verdadeiro antes que seja tarde demais. Salomão identifica o primeiro e mais perigoso sinal de alerta nos lábios das mulheres do seu harém. Ele descreve como esses lábios destilam mel e suas palavras são mais suaves que o azeite. Salomão não está condenando palavras genuínas, de carinho, mas alertando contra a lisonja calculada, aquelas palavras doces demais que escondem intenções amargas. Ele observa como os elogios exagerados e as promessas extravagantes podem rapidamente se transformar em amargura quando os verdadeiros motivos são revelados. O rei viu muitas mulheres não estarem ali por amor, mas sim pelo poder, status e riqueza que a posição proporcionava. Ele testemunhou como as palavras sedutoras podiam levar à ruína homens sensatos, mostrando que devemos estar atentos não apenas ao que é dito, mas às verdadeiras intenções por trás das palavras sedutoras. Salomão identificou outro sinal preocupante nas mulheres do seu harém: a inquietude. Ele observou que os pés dessas mulheres não paravam em casa, indicando um espírito constantemente em busca de satisfação fora do lar. Não se tratava apenas de ser uma mulher trabalhadora ou ativa, mas de um comportamento inquieto que levava à insatisfação com o que tinham. Esse padrão de inquietude foi um dos fatores que contribuíram para a queda de Salomão, pois suas esposas o desviaram da adoração ao Deus de seus pais. O rei viu como a inquietude delas os levou a seguir outros deuses e como isso resultou na perda da integridade espiritual e na divisão do reino. Salomão destacou a importância de observar as ações das mulheres em seu harém, não apenas as palavras que proferiam. Ele percebeu que muitas mulheres agiam de maneira calculada, usando suas ações para manipular e conquistar poder. O rei viu como algumas mulheres usavam gestos aparentemente gentis e atenciosos para encobrir suas verdadeiras intenções. Essas ações dissimuladas podiam ser tão perigosas quanto as palavras sedutoras, pois criavam uma falsa sensação de confiança nos homens ao seu redor. Salomão alertou sobre o perigo de se deixar levar apenas pelas aparências, enfatizando que o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado por meio de suas atitudes consistentes ao longo do tempo. Ele compartilhou histórias reais em que homens foram ludibriados por mulheres cujas ações contradiziam completamente suas palavras, mostrando como a vigilância e a observação cuidadosa são essenciais para discernir entre uma mulher genuína e uma manipuladora. Salomão destacou a divisão deliberada causada por certas mulheres em sua corte. Ele observou como essas mulheres, apesar de demonstrarem lealdade e devoção publicamente, agiam nos bastidores para semear discórdia e desconfiança entre aqueles que as cercavam. Um caso marcante foi o de uma dama da corte que constantemente comparava seu marido, um oficial respeitado, com outros membros da corte, minando assim sua confiança e alimentando sua ambição. Ela plantava sementes de ressentimento no coração do marido e do filho mais velho, levando-os a se tornarem inimigos. A mulher aparentava ser uma vítima inocente em público, mas nos bastidores manipulava e dividia a família que deveria proteger. Salomão identificou esse comportamento como extremamente prejudicial, pois não apenas destruía relacionamentos próximos, mas também minava a estabilidade do reino. Ele alertou sobre os perigos das divisões criadas por mulheres com intenções ocultas, mostrando como a falta de contentamento e a busca por poder podem resultar em consequências devastadoras para todos os envolvidos. Salomão destacou a importância de observar os olhos altivos e o espírito contencioso como sinais de alerta em mulheres manipuladoras. Ele descreveu como o olhar arrogante e desdenhoso dessas mulheres revelava um orgulho que se recusava a servir,
considerando certas tarefas ou pessoas como abaixo de sua dignidade. Esse tipo de atitude não era apenas um sinal de falta de humildade, mas também indicava uma natureza controladora e manipuladora. Salomão viu como essas mulheres buscavam constantemente dominar e subjugar aqueles ao seu redor, usando seu olhar altivo para intimidar e desvalorizar os outros. Além disso, o espírito contencioso dessas mulheres era evidente em sua propensão para transformar qualquer situação em confronto, procurando ofensas onde não existiam. Elas criavam conflitos e divisões com facilidade, alimentando intrigas e ressentimentos entre amigos e familiares. Salomão alertou sobre os perigos desses comportamentos, pois sabia que a presença de olhos altivos e um espírito contencioso podiam levar a consequências devastadoras nos relacionamentos e na sociedade como um todo. Salomão compartilhou a história de um conselheiro real respeitado em Israel, que se casou com uma mulher de beleza e charme notáveis. Publicamente, ela elogiava o marido e demonstrava devoção, mas em particular, minava sua confiança, comparando-o desfavoravelmente com outros membros da corte. Ela plantava sementes de ambição e descontentamento no coração do conselheiro, sugerindo que ele merecia mais reconhecimento e incitando-o a conspirar contra o trono. Com o tempo, as palavras manipuladoras dela surtiram efeito, levando à traição do conselheiro contra o rei. Quando a conspiração foi descoberta, ele não apenas perdeu sua posição, mas também sua vida. A mulher rapidamente encontrou um novo protetor, repetindo as mesmas palavras sedutoras que havia usado antes. Salomão testemunhou como as palavras enganosas dessa mulher levaram à queda de um homem respeitado e à divisão dentro do reino. Salomão enfatizou a importância de buscar conselhos e observar padrões ao longo do tempo, como sinais de alerta em mulheres manipuladoras. Ele compartilhou a história de uma jovem que buscava se casar com um nobre da corte, cujos amigos e familiares levantaram preocupações sobre o comportamento inconsistente da moça, em diferentes situações. Enquanto ela se mostrava encantadora na presença do nobre, seu tratamento displicente com os servos e sua impaciência diante de contratempos revelavam uma faceta menos amável de sua personalidade. Salomão destacou como o feedback dos outros pode oferecer insights valiosos sobre o verdadeiro caráter de alguém, especialmente quando há discrepâncias entre a maneira como a pessoa se apresenta e como ela realmente age. Ele alertou sobre os perigos de ignorar os sinais claros fornecidos por aqueles que nos conhecem bem, ressaltando a importância de considerar diferentes perspectivas ao avaliar o caráter das pessoas. Salomão enfatizou que a sabedoria divina é essencial para discernir o verdadeiro caráter das pessoas. Ele destacou a importância de buscar orientação e insights do Senhor ao lidar com relacionamentos, especialmente aqueles que envolvem sinais de alerta. O rei reconheceu que, por mais observador e prudente que alguém possa ser, somente a sabedoria concedida por Deus pode revelar as intenções mais profundas do coração humano. Salomão ensinou que confiar no Senhor e buscar sua orientação é fundamental para evitar armadilhas e manipulações, permitindo assim discernir entre a verdadeira bondade e as falsas aparências. Ele compartilhou histórias de como a sabedoria divina o ajudou a identificar mulheres cujo caráter era genuíno, mostrando que a conexão espiritual com Deus é o alicerce para relacionamentos saudáveis e duradouros. Salomão ressaltou a importância da mulher sábia na construção do lar e na preservação da harmonia familiar. Ele descreveu como uma mulher virtuosa é capaz de edificar não apenas a estrutura física da casa, mas também os relacionamentos que a constituem. A sabedoria dessa mulher se manifesta em suas palavras e ações, que são orientadas pela bondade e pelo entendimento. Ela é um pilar de força e estabilidade para sua família, oferecendo amor, apoio e orientação com sabedoria. Salomão enfatizou que uma mulher sábia é um tesouro inestimável, cujo valor vai além de qualquer riqueza material. Sua presença traz bênçãos e favor do Senhor sobre seu lar, iluminando o ambiente com paz e prosperidade.
Salomão enfatizou a importância de escolher uma esposa com sabedoria, pois encontrar uma mulher virtuosa é como descobrir um tesouro valioso. Ele comparou a benevolência do Senhor à recompensa por ter uma esposa que reflete os valores e princípios divinos em seu caráter. Salomão destacou que uma esposa fiel não apenas traz felicidade e harmonia ao lar, mas também atrai a graça e o favor de Deus sobre a família. Ele ressaltou que a escolha de uma companheira sábia e virtuosa é um investimento precioso, capaz de enriquecer não apenas a vida do marido, mas também de trazer bênçãos espirituais sobre o casamento. Encontrar uma esposa cujo valor vai além das riquezas materiais é um presente divino que merece ser reconhecido e valorizado, pois ela se torna uma fonte constante de amor, apoio e sabedoria na jornada da vida conjugal. Deus é meu escudo. Se você também confia na proteção divina, comente abaixo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:56. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos de sabedoria e histórias de fé, curta e comente.